Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Está no ar o Hora da Ação, o seu podcast de empreendedorismo, motivação, energia positiva, dicas e estratégias para aplicar em negócios e na sua vida pessoal também. Essa é uma nova série de episódios de Hora da Ação que está começando a partir de agora. Tivemos um tempo fora de novos episódios, né? Se você vem acompanhando a Web Rádio CBR, também o canal aqui no YouTube. Agora começa hoje, nesse episódio, uma nova série de episódios inéditos do Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, e como sempre, vamos até o final desse programa com muito conteúdo, com muita estratégia para aplicar na sua vida prática, porque aqui é a hora de agir, a hora da ação. Estamos juntos e bora! E aí, bora iniciar essa segunda temporada de episódios do Hora da Ação. Sensacional, com certeza vai agregar muito na sua vida pessoal e também na vida de negócio, porque o objetivo aqui do Hora da Ação é ser sempre conteúdos práticos, dinâmicos, não apenas teoria, que de teorias o mundo está cheio, né? Mas de práticas, de atitudes, e realmente colocar os pingos nos is e saber o que fazer para gerar resultados, isso sim é transformador e esse é o objetivo do Hora da Ação. Então compartilhe com o máximo número de pessoas possíveis que também querem evoluir, porque aqui só tem espaço para quem quer evoluir, não para quem quer estar acomodado, quem não quer avançar. Nós precisamos avançar, porque nós já falamos muito nos outros episódios que quem não avança fica para trás, né? Então preste atenção e vamos lá. Hoje, como base, nós temos o conhecimento de um livro, inclusive, com o nome Mindset, a nova psicologia do sucesso. Esse é o livro que nós vamos ter como base aqui no episódio de hoje. Vamos entender a diferença entre uma mindset de mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento. A gente falou muito de mindset no outro ano, inclusive, isso sempre vai estar aqui porque é muito importante. A nossa mentalidade é o que define o que nós fazemos e os nossos resultados como consequência. Mas qual é a diferença, né, de uma mentalidade fixa e uma mentalidade de crescimento? Ou seja, a pessoa que quer evoluir constante. Vamos entender aqui cada um desses pontos e aplicar na prática, porque sim, a prática que gera resultados e é o que eu sempre falo aqui nos episódios nessa nova jornada, né? Obviamente, não podemos esquecer de aplicar. Então, quais são as características? Primeiro, entendendo as diferenças de uma mentalidade fixa para uma mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é as pessoas que acreditam nas suas qualidades básicas. Por exemplo, acreditam que tem um certo talento, um certo nível de inteligência, né? E ficam literalmente presos, né? Acreditando que nasceram para aquilo, né? Que não consegue ir além nisso. É aquela pessoa, por exemplo, que trabalhou 20 anos numa profissão, ou mais, menos, enfim, mas acredita que vai morrer fazendo aquilo da vida e não se permite conhecer novas coisas, não se permite ir além do que ela já chegou, né? Muitas vezes até chegou em resultados bons, outras vezes não, mas ela não se permite ir além, acredita que não é capaz de sair daquele mundo, daquela, né, realidade que ela está vivendo, de explorar novas possibilidades, né? Começa a colocar desculpas na idade, desculpas na família, enfim, começa a jogar argumentos para não sair do que a gente sempre chama de zona de conforto, né? Porque, querendo ou não, nós seres humanos, a gente é adaptativo, né? A gente se adapta às situações, ao ambiente, e o ambiente, mesmo que não esteja bom, acaba, né? O ser humano se acostuma ao ambiente, mesmo um ambiente ruim, né? Nós acabamos nos acostumando, e isso é extremamente prejudicial. Então, pessoas de mentalidade fixa são exatamente esse tipo de comportamento. E se você identificar, caso eu tenho esse comportamento de mentalidade física, todos nós temos um pouco desse comportamento, né? A gente acaba se acostumando, porque o hábito é natural do ser humano, então a gente se acostuma com certos hábitos, com certas atitudes que nós fazemos no dia a dia, né? E acabamos que a gente fica confortável naquela situação e não busca evoluir, não busca fazer mais, né? Muitas vezes até pode estar bom, mas dá para melhorar. Às vezes até não está, né? Tem situações que não está nada bom, mas a gente se conforma com o que está, né? E nós vamos entender como mudar essa mentalidade, como de fato avançar para outros resultados que parecem ser muito distantes, na verdade não são, né? É mais questão de paradigma da nossa própria mentalidade. Bem, os comportamentos das pessoas de mentalidade fixa, se você se identificar com esse comportamento, não se assuste, porque nós podemos sim transformar esse comportamento, e como eu falei, todos nós temos um pouco desse comportamento de mentalidade fixa, e é só
a gente transformar, e vamos entender isso ao longo do episódio de hoje, quando a gente transforma a mentalidade fixa por uma mentalidade de crescimento, de evolução, e os resultados acompanham a nossa mentalidade. Então, se a sua mentalidade evoluir, os resultados também vão evoluir em todos os aspectos, não só profissional, mas também pessoal, enfim, até a sua saúde. Quando a gente evolui mentalmente, evoluímos em todos os sentidos, não apenas numa área específica, ok? Então, os comportamentos de mentalidade fixa são pessoas que evitam desafios, por quê? Com medo de falhar, exatamente, com medo de não dar certo, com medo de não acontecer exatamente como esperava, né? Então, esse é um dos comportamentos que é comum de mentalidade física, né? Quem tem muita mentalidade física tem esse medo. Observe que o medo de falhar é natural do ser humano. O medo de falhar um desafio, de falhar em qualquer coisa da vida é natural. Todo ser humano tem certos medos, nós temos, mas nós podemos sim transformar essa mentalidade, nós podemos e devemos controlar, né? Então, esse é um comportamento muito predominante em pessoas de mentalidade fixa. O medo de falhar e evitar desafios a todo custo, né? Não querem se autodesafiar. Outro comportamento, desistir facilmente. Desiste, entra num novo negócio, entra numa nova carreira, entra numa qualquer outra coisa nova que vai fazer na vida, no relacionamento, por exemplo, e desiste. Quando acontece algum problema, acontece algum obstáculo, joga tudo pro alto e quer sair fora, né? Abandona os projetos que começou por conta de algum desafio, algum obstáculo que aconteceu. E isso é extremamente prejudicial, porque se a gente abandona o primeiro desafio que acontece, nada vai dar certo, porque tudo que a gente faz sempre vai ter desafios. Do mais simples ao mais complexo, sempre tem desafios, sempre tem obstáculos, nada vai acontecer do nada, extremamente fácil. Tudo é desafiante. Todas as coisas novas que nós fazemos, e para termos resultados novos, precisamos fazer coisas novas. Então, tudo que a gente faz novo requer desafios e vai surgir obstáculos. Então, se a gente não estiver preparado para isso, quem não acredita, né, em obstáculos, quem não quer enfrentar obstáculos, não está disposto a enfrentar o que vai surgir pela frente, não tem como colher resultados melhores, não tem como evoluir, né? Isso é importante a gente entender que esse é um comportamento de mentalidade fixa. Depois nós vamos saber como converter essa mentalidade. Então, outra mentalidade, vem o esforço como algo inútil, ou para pessoas que são naturalmente talentosas. Então, tipo, a gente olha uma pessoa, né, mas digo a gente, né, nós temos que treinar para não ter esse comportamento. Então, de olhar uma pessoa que tem um determinado talento e quem é mentalidade fixa acaba acreditando que essas pessoas aí já nasceram, né, com esse talento, já nasceram com esse dom, por isso que ela consegue fazer o que ela faz, por isso que ela consegue cantar tão bem, por isso que ela consegue fazer isso tão bem. Acredita que já nasceu com dom, né? Sempre quando vê algo extraordinário, alguém tendo um resultado bom nos negócios, ou em qualquer área que seja específica, já tem esse dom, já nasceu com esse dom. Joga sempre, né, nessa vertente, acredita que é dom da pessoa. Outra mentalidade é ignora o feedback. Tipo, eu não quero saber de crítica, né? É a pessoa que não gosta de crítica, reclama se alguém critica algum ponto, né? Que não aceita críticas de outras pessoas, críticas construtivas, né? Críticas que vão evoluir. Mas a maioria das críticas até não são construtivas. Mas aqui o entendimento é a pessoa que não gosta de jeito nenhum de feedback. Feedback é diferente de crítica, né? Feedback é a avaliação das outras pessoas, a avaliação de cliente, a avaliação de conselheiros, enfim, de alguém que vai dar realmente um mentor, né, que vai dar o caminho certo, e as pessoas de mentalidade física, elas não aceitam um mentor, não aceitam que alguém diga, esse é o caminho melhor, não aceitam ter orientação, né, de quem já sabe o caminho certo, por isso que não evolui. Crítica é uma coisa, agora orientação, né, crítica correta, né, feedback, sim, é muito importante. Em pessoas de mentalidade física odeiam feedbacks, odeiam dizer o que elas têm que fazer na vida, acha que está opinando, acha que está, né, infringindo a vida pessoal, enfim, levam tudo pro lado ruim, né? Enxergam da maneira negativa, como se todo mundo está querendo prejudicar, e não enxerga que existe sim pessoas que vão orientar para o caminho certo, pessoas que já trilharam aquele caminho. Quem tem mentalidade fixa não busca encontrar com pessoas que vão dar conselhos, não busca se aperfeiçoar, ir em treinamentos, comprar cursos, né, evoluir. Geralmente as pessoas não buscam a evolução, e se busca, não aceita, aprende, não pratica, né? Que negócio, acha, eu já sei, né? A pessoa diz, eu já sei de estudos, não agregou em nada. Vai num local, vai num curso, vai em alguma palestra, vai ver algum vídeo no YouTube ensinando um determinado assunto, a pessoa, isso aí eu já sei, isso é bobagem, ignora, né? E esse é o perfil característico de quem tem mentalidade fixa. E também sente-se ameaçada pelo sucesso dos outros. Quem acredita que para ter sucesso, outras pessoas têm que ter fracasso. E não é assim. Mas há esse tipo de comportamento em pessoas com mentalidade
fixa. Acreditar que para você ter sucesso, precisa que outras pessoas não tenham. O sucesso não é para todo mundo, nem todo mundo conquista sucesso, nem todo mundo consegue chegar onde deseja, é para poucos, sucesso é para poucos, e todo esse tipo de mentalidade é mentalidade fixa, né? Fixa no ruim, né? No local ruim. Então, mentalidade fixa é tudo isso. Agora vamos entender como funciona a mentalidade de crescimento, qual é a característica de uma pessoa que tem mentalidade de crescimento. Lembrando que é normal ter umas certas características um pouco de mentalidade fixa e de mentalidade de crescimento, mas nós devemos trabalhar a nossa mentalidade para partir cada vez com mais intensidade a mentalidade de crescimento, porque se a gente ficar muito na mentalidade fixa é como direita e esquerda. Se a gente ficar muito pro lado esquerdo, não vamos conseguir pro lado direito. Então nós temos que seguir no caminho da mentalidade de crescimento, até que a mentalidade fixa praticamente seja zero, né? Nas porcentagens, digamos, né? Não podemos estar 50%, 60%, 70%, 80% pro lado fixo. Temos que estar sempre 80%, 90%, 100% mentalidade de crescimento e lutando para que não tenha nada de porcentagem na mentalidade fixa, que é normal, né? A gente acabar tendo esses, digamos, vacilos, né? Mas vamos lá, como converter isso, né? Quais são o caminho certo da mentalidade de crescimento? Bem, as características de mentalidade de crescimento é pessoas com mentalidade que acreditam em desenvolver habilidades. Essa é a principal característica, desenvolver habilidade. Quem tem mentalidade de crescimento acredita que precisa estar sempre aprendendo novas coisas, precisa estar sempre evoluindo, melhorando a cada dia, né? Que isso faz parte do aprendizado, faz parte da evolução, que é contínuo, não é algo que eu já estudei na faculdade, estudei em curso, acabou, né? Não, a mentalidade de crescimento está sempre buscando evoluir, está sempre buscando aprender mais e praticar, não só aprender, porque tem aqueles que são viciados em aprender, né? Que gostam de ver um monte de conteúdo, gostam de ver um monte de livros, de ler, de fazer cursos e palestras, e não aplicam nada, e aí esse conhecimento fica aí vazio, né? E não consegue aplicar. Então, mentalidade de crescimento é aplicar de fato, né? É buscar, conhecer para aplicar, não conhecimentos aleatórios, não é por aí não. Então, a pessoas de mentalidade de crescimento buscam desenvolver as habilidades, inteligência através do esforço, com estratégia e também contribuem a ajudar as outras pessoas. Não é ser egoísta, achar que para o teu sucesso outras pessoas não podem ter. Isso aí já é mentalidade fixa, né? Então tem aquelas pessoas que acreditam sim que precisam evoluir, que buscam aprender, mas que ao mesmo tempo tem um traço de mentalidade fixa e achar que para o teu sucesso outra pessoa não pode ter, ou não tem espaço para todo mundo, o sucesso é só para algumas pessoas. Enfim, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade fixa. Então temos que ajustar esses detalhes também, para evitar o máximo de traços de mentalidade fixa, porque isso só atrasa, só leva o pessoal para trás. Quem acredita assim está sempre na escassez, né, e com sentimentos ruins que não faz ela prosperar, não faz ela se juntar a outras pessoas, né, tem receio dos outros, enfim, isso dá muitos pontos ruins e dificulta o crescimento. Agora, quais são os comportamentos dessas pessoas de mentalidade de crescimento, que é o que nós precisamos cada vez mais desenvolver? É abraçar desafios, buscar desafios e ficar feliz quando está se desafiando, fazendo coisas novas, coisas diferentes, apesar do medo, apesar de tudo que pode ser desconfortável, mas lidar com o desconforto, o desafio como algo natural, como algo que faz parte, ter tesão pelo desafio. Isso é que é importante, ter esse tesão pelo desafio, assim como ganhar um jogo, né? Ter essa vontade, ter essa determinação de ganhar, com medo de poder perder. Sim, pode ter um pouco de medo de perder, mas não o medo que vai fazer não jogar. Então você tem que partir para o jogo, tem que partir por desafio, mesmo que tenha a possibilidade de perder, porque então você vai jogar qualquer jogo, seja um jogo físico, um jogo online, enfim, qualquer que seja um jogo, você vai praticar. Tem a chance de perder e tem a chance de ganhar, mas você vai com tesão para ganhar. Então, na nossa vida, nós temos que ir com tesão para ganhar, né? E abraçar desafios e persistir ali, independente dos obstáculos. Só vai surgir obstáculos no caminho, e a mentalidade de crescimento é não desistir perante esses obstáculos. Enquanto as outras pessoas de mentalidade fixa desistem, botam culpa, jogam culpa aí para qualquer coisa que aconteceu, pandemia, um monte de coisa, jogam culpa em governo, ganhou fulano, ganhou ciclano, agora não tem mais chance, agora devemos sair do país, toda essa palhaçada que o pessoal fala. Isso é mentalidade fixa, mentalidade de desculpinha, de dar desculpa em tudo. Eu não consigo porque agora o governo não empresta. Aí se dá desculpa e sempre vai dar uma desculpa e nunca vai evoluir, porque está sempre arranjando maneiras de se auto-justificar o porquê não tem sucesso, né? E quando essa pessoa consegue algo, ela não diz que foi outra pessoa, não diz que foi
fulano que ajudou, não diz que foi o governo, não diz nada, mas quando não tá tendo sucesso, culpa todo mundo, né? E quando tem sucesso, diz, eu fiz, eu consigo, tá. Mas quando não tem, joga a culpa nos outros. Isso aí é mentalidade fixa. A mentalidade de crescimento, a pessoa tem autorresponsabilidade de aceitar as conquistas, aceitar também as derrotas que fazem parte, e entender, aprender e evoluir constantemente. Isso é a mentalidade de crescimento. Então, ver o esforço como um caminho para se tornar cada vez mais especialista, cada vez mais maestro em algo, né? Tudo é fruto de um esforço. Não tem como a gente alcançar algo sem esforço, né? Então, o esforço é parte fundamental, um tijolinho para o sucesso. É a dedicação, é o esforço. Aprender com as críticas e se inspirar no sucesso dos outros. Aprender com quem já teve sucesso, onde você deseja chegar. Porque sempre tem alguém que já fez o que você quer fazer, né? E por mais que você seja bem inovador, sempre vai ter como se inspirar em alguém que já, né, mesmo que não seja do Brasil, alguém do outro país, sempre tem pessoas que você pode se inspirar em qualquer que seja o segmento. Sempre tem gente que já fez o que você quer fazer, ou que já fez semelhante, mesmo não seja exatamente igual, mas que já chegou lá, que já está no resultado que você quer atingir, né? E você pode aprender com essa pessoa, com essa trajetória, estudando o caminho, estudando livros que essa pessoa tenha feito, estudando palestras, estudando conteúdos que possa te agregar para você chegar aonde essa pessoa também chegou, talvez até melhor, né? Quando a gente usa o recurso de modelagem, né? Modelagem é exatamente isso, de aprender com a trajetória de outras pessoas, a gente fica muito mais propenso de chegar nos resultados também, né? Então, se inspirar com o sucesso, né? Copiar exatamente, não é querer derrubar o sucesso de outros, mas é aprender, inclusive até pagar para essa pessoa quando necessário, né? Ser humilde o suficiente para aprender com alguém que já chegou lá no caminho, pedir conselhos, pedir ajuda. Isso é super importante para evoluir. Não adianta querer, vou evoluir sozinho, não dependo de ninguém, porque na nossa vida nós somos feitos de humanos, de relações humanas. Então o ser humano precisa estar junto com outras pessoas também, e junto com as outras pessoas que a gente evolui, claro, com as pessoas certas, né? Porque as pessoas erradas não vai a lugar nenhum, né? O ciclo de relacionamentos é muito importante, a gente já falou isso também nos episódios do ano passado. Vamos agora falar sobre o impacto do sucesso. Qual é o impacto que isso leva ao nosso sucesso, nos negócios, na vida pessoal? O que isso pode impactar, como no dia a dia, né? Por exemplo, liderança de empresas. O líder que tem mentalidade de crescimento, ele vai sempre estar inspirando a equipe, a formação, os funcionários, os amigos, os colaboradores, tudo vai fluir muito melhor. A liderança vai ser melhor quem tem a mentalidade de crescimento. Agora, se o líder é uma pessoa que tem mentalidade fixa, ele vai querer sempre ser o cara, né, ali visto por todos, não vai ajudar a equipe a crescer e, consequentemente, ele também não vai ter tanto sucesso. Tende a quebrar o próprio negócio, a própria empresa, ou se trabalha para alguma empresa até, infelizmente, ser demitido e não continuar num projeto se ele não for uma pessoa que inspira outras pessoas. Então, mentalidade de crescimento é importante dentro das empresas, dentro da própria ou dentro de outras empresas também, né? Seja como dono, seja como colaborador, mentalidade de crescimento é importante e, assim, algo que não pode faltar, né? Em um líder, mentalidade de crescimento, porque isso vai gerar resiliência de continuar mesmo diante das dificuldades, né? Isso vai transmitir para toda a equipe, vai ser assim, um clima muito melhor, mas de resultado. Os resultados vão vir com naturalidade, independente dos desafios que vão surgir, os resultados vão ser mais alcançáveis, né, com menos esforço. Mentalidade de crescimento ela proporciona isso, proporciona que a gente seja nos resultados, os resultados desejados, com uma rapidez melhor, né, e com menos esforço. O esforço vai ter, mas não vai parar mediante os obstáculos. Vai usar os obstáculos como um caminho, como um degrau, né? A pedra que está no caminho, ela pode ser uma pedra para tropeçar, ela pode ser um degrau de uma escada. Se pegar um conjunto de pedras e empilhar elas pode se tornar até um degrau de escada para você subir em algum lugar. Então, as pedras fazem parte do caminho e podem ser usadas como degrau para chegar mais adiante. Mas existe também algumas polêmicas em relação a essa mentalidade, né? Então, a mentalidade de crescimento, mentalidade fixa, nós temos também, assim, algumas certas polêmicas em relação a esse tema, que é, inclusive, como o ser humano é condicionado desde criança. Será que nós somos condicionados a ter essa mentalidade certa desde criança ou não, né? A gente pode pensar que, né, vendo as situações como passamos na época da nossa infância, muitas vezes, como criança, a gente tem desafios, a gente, né, tem sonhos também, né? E outras pessoas acabam, de certa forma, oprimindo, dizendo, você não é capaz de fazer isso,
né, impedindo a criatividade, né? As crianças são muito criativas, nós desde crianças nós temos esse lado da criatividade muito forte, e ao longo da nossa vida, ao longo da escola, né, e também no próprio ensino em casa, né, vai podando essa criatividade, fazendo que a mentalidade fixa permaneça, né, ao invés da mentalidade de crescimento. Então essa ousadia das crianças tem que permanecer na nossa vida adulta também, a ousadia de querer sempre algo mais, de batalhar pelo que deseja, de insistir, de persistir no que você deseja. Isso é muito importante. E ao longo dos anos a gente vai meio que se acostumando com a realidade. Não dá para oferecer certa coisa, a gente não tem condições financeiras suficientes, né? E isso vai se tornando algo natural, né? E não deve ser algo natural. Quando a gente é criança, toda criança nasce querendo o bom e do melhor, querendo, né, tudo que é possível. Claro que existem limites na nossa vida, mas nós temos que ponderar o que é um limite e o que é o comodismo, né? E a gente acaba, muitas pessoas acabam ficando no comodismo, né? Aceitando os limites como ponto final. E os limites podem sim ser superados. Não é porque agora, nesse exato momento, suas condições financeiras não permitem, né, que você faça tal coisa que você deseja, que isso vai continuar para sempre. Nós temos que encontrar uma solução. Se esse é um obstáculo, tem que haver uma solução para tirar esse obstáculo do caminho. Isso não pode ser o ponto final, né? E muitas vezes a questão financeira é o que dá um bloqueio na mentalidade desde criança, e quando a pessoa cresce, continua achando que aquilo é um empecilho que não vai conseguir, né, por conta dessa situação lá desde criança. Então a educação do início da nossa vida impacta no futuro também. Isso nós precisamos converter na nossa mente, entendendo que a evolução é algo importantíssimo. Se a gente quer resultados diferentes, nós precisamos evoluir. É insanidade querer resultados diferentes, querer ter uma vida melhor, se não estiver disposto a abrir mão de certas coisas e a se dedicar, né, a fazer diferente, a pensar diferente também, né? Mesmo que toda a sua família, mesmo que os seus amigos, que todo o seu redor esteja conformado com a vida, trabalhar de segunda a sexta ou segunda a sábado, e apenas aproveitar domingo, e enfim, odiar a segunda-feira, odiar o trabalho, passar a vida assim, né, trabalhando, né, muito, mas sem expectativa, sempre com dificuldades, sempre com problemas de relacionamento, acreditar não dá certo, amizades não dá certo, relacionamentos conjugais também não dá certo, todas essas crenças, a pessoa vai terminar a vida fracassada em todos os aspectos. E tem gente que fracassa apenas em alguns, porque acredita naquele ponto, não acredita que é possível ter sucesso. Então nós precisamos ver a nossa mentalidade em todos os aspectos, não somente num, né? Então cuidar da nossa mentalidade em todos os aspectos. Às vezes você tem facilidade mais para uma certa área e dificuldade para outra, então nós temos que trabalhar mais naquela área que está com mais dificuldade, né? Isso é extremamente importante, muito importante mesmo. Nós temos que cuidar do que está dentro da nossa mente, porque é o que está aqui dentro que vai fazer o resultado acontecer, né? Isso é o que realmente vai determinar os resultados cada vez mais no seu negócio e na vida pessoal também. Então a gente entende que desde o início da infância isso influencia. Então qual é o papel dos pais, qual é o papel da escola para fazer esse adulto se formar realmente, né? Para a gente chegar na idade adulta tendo a mentalidade correta. Isso é uma reflexão importante. E a gente consegue fazer um paralelo, digamos, uma comparação com a área de esporte, né? No esporte é muito incentivado a determinar-se, a lutar, né? A se exercitar constante para conseguir ter um resultado específico, né? E quem está de fora acha que é talento, né? Talento, aquele atleta, ser fera. Muitas vezes ele não tinha nem tanto talento assim. Ele apenas se esforçou, se dedicou mais do que outros, né? E outros que até tinham mais talento, mas não se esforçavam tanto. Então aquele que não tem tanto talento, mas se esforça mais, ele ganha quem tem mais talento. Anota isso aí. Mesmo que você não tenha um talento sobre alguma coisa, se você se dedicar mais do que a pessoa que tem talento, você vai conseguir resultados melhores do que quem tem talento. E isso é mentalidade de crescimento. Se você enxergar que é capaz de fazer com mais determinação e realmente fizer, vai conseguir ter resultados melhores do que até alguém que tem mais talento sobre determinada coisa. Então, a persistência, o trabalho em cima do que você deseja fazer e aperfeiçoar, evoluir, crescer, vence até quem tem mais talento. Não é o talento que vence tudo na vida. Se o talento não for treinado, vai ter menos resultado do que aquela pessoa que não tinha talento e se esforçou, chegou lá. Então, isso aí é uma virada de chave importantíssima. Então,
tirar a desculpa de, fulano consegue isso porque tem talento, fulano consegue isso porque tem mais condições financeiras, porque tem alguém que ajuda, porque tem um investidor, porque tem tal, um monte de desculpinhas. As desculpinhas só fazem a pessoa colocar em terceiros, colocar a culpa em outras situações e não se dedicar. Tudo que faz você não se dedicar, né, significa que é um bloqueio, significa mentalidade fixa que está te atrapalhando. Você vai fazer alguma coisa dentro daquela mentalidade dizendo, mas isso não é pra mim, ou isso tá muito difícil, eu não vou conseguir isso, não vai tentar nada, eu vou perder tempo. Já começa a cortar isso. Agora nós estamos vendo como converter a mentalidade exatamente dessa maneira, porque a mentalidade vai afetar tudo, vai afetar inclusive a longevidade, né, do relacionamento. Quão longe vai um relacionamento, quão longe vai o seu negócio, a sua empresa, o seu próprio trabalho, se não for uma empresa, quão longe ele vai, né? Se não tiver a mentalidade de crescimento, você vai ficar para trás mesmo, porque se não evoluir o que não evolui, né, a gente sempre já falou isso, a gente acaba ficando para trás, né? Então nós temos que ajustar essa nossa cabecinha, né, que a cabeça é que toma as decisões, né? E para isso nós precisamos treinar o quanto for necessário para atingir o resultado que a gente deseja, em qualquer que seja o aspecto que não vai bem na sua vida. É isso, essa é a verdade. Nós temos que treinar constante. Então, às vezes a gente olha para os outros e pensa que fulano tem sorte, eu tenho talento, como eu acabei de falar, mas não é. É dedicação por trás das cortinas, por trás dos bastidores. Tem muito treino, tem muito suor, tem muita dedicação que não se vê aparentemente, mas tá lá, né? Então, o combustível para você não desistir, para não parar, tem que ser o objetivo, olhar o objetivo e ver o quão real ele é, o quão bom vai ser quando você chegar lá. E esse resultado, essa recompensa vai ser o suficiente para fazer você não parar, ter certeza da recompensa que vai estar lá, garantida para você. A recompensa está lá, o troféu está lá, assim como um atleta. Ele olha ali, todo atleta de qualquer área, né? Ele olha ali o prêmio, seja a taça, seja a medalha, seja o dinheiro propriamente, a fama, o prestígio, os aplausos, ele olha aquela recompensa e vai atrás daquela recompensa, assim como o leão vai atrás da caça todo dia. O leão acorda para caçar e ele vai caçar todo dia, e não vai armazenar na geladeira uma carne por outro dia, não, ele vai caçar todo dia, ele vai acordar e vai caçar, todo dia ele vai caçar, vai enfrentar desafios e vai lá atrás da comida dele, assim como outros animais também fazem. Nós somos um animal melhor do que os outros animais que existem na face da terra, mas nós perdemos muitas vezes esse tesão de caçar novas coisas. A gente fica na zona de conforto, parado, no comodismo. Hoje as coisas estão muito mais fáceis que antigamente. Isso faz com que fiquemos acomodados. Nós temos que sair dessa zona de conforto e partir para ação mesmo, agir e parar de se conformar com a situação atual, de botar desculpa em tudo, né? Então nós temos que nos alegrar com o sucesso das outras pessoas e partir para cima, acreditando que nós também somos capazes. Se o outro ser humano, que é exatamente igual a nós, e muitas vezes tem mais limitações que nós, né? Porque existem pessoas com deficiência, pessoas com situações ruins em vários aspectos e que conseguem chegar a resultados muito melhores que outros que têm condições perfeitamente melhores, né? Então a condição não determina o resultado. A situação que você se encontra atualmente em qualquer área, que seja profissional ou pessoal, não define o resultado que vai ser. E você pode buscar histórias de inspirações em atletas, em pessoas, empresários, qualquer tipo de histórias que muitas histórias de sucesso, qualquer história de sucesso, na maioria delas vai ter qualquer trajetória, seja um artista, seja um empreendedor, seja qualquer área, vai ter uma trajetória de desafios, de obstáculos, e na maioria das vezes a pessoa, quando começou a trajetória, era improvável, era totalmente improvável que ela conseguiria o resultado que ela conseguiu, mas conseguiu por determinação, não por sorte, não por acaso, né, mas sim por determinação. A maioria das pessoas de sucesso, elas se determinaram bastante para ter, e não estaram do nada, não foi uma herança que chegou, não foi algo caído do céu. E quem recebe coisas caídas do céu, por exemplo, herança, muitas vezes quebra o negócio, né? Muitos filhos de herança, famílias, empresários, acabam detonando o negócio, quebrando o negócio, porque não souberam se dedicar a administrar tudo aquilo que já era favorável, mas não souberam administrar. Então, geralmente, as pessoas que têm sucesso, na maioria das vezes, digo 99%, passaram por uma trajetória difícil e desafios. E aqueles que recebem já tudo pronto, tudo fácil, tudo, né, que daria para ter muitos resultados, daria, porque a pessoa não consegue, porque ela não se determina, acha que está tudo fácil, né? Então
Então, o desafio faz parte, e é os desafios que fazem ter sucesso. Quem não tem desafios, na maioria das vezes, não tem sucesso, né? Eu diria que praticamente 100% todas as pessoas que não passam desafios não conseguem ter sucesso. E quem tem sucesso é porque passou por desafios e passa constantemente e entende a importância do desafio, entende a importância. É natural que o filho de um empresário que não se dedica, não se esforça, quebra o negócio porque vai ter desafios. E a família, que os pais já sabiam desses desafios, já estavam acostumados. E o filho não está acostumado a ter desafios, então já recebeu os desafios enfrentados, mas ele vai ter que inventar novos desafios, porque os desafios não são vencidos uma vez só e acabou. Os desafios vão chegar constantemente. E se a pessoa não tiver a determinação, não tiver a garra de segurar esses desafios, não vai levar adiante, não vai conseguir levar adiante, vai chegar um momento que vai quebrar. Mesmo que o império seja grande, vai chegar a ruína. Vai chegar a ruína se não souber enfrentar os desafios, porque nada é construído e acabou. Pronto, acabou. Agora nada mais precisa ser construído, nada mais precisa ser observado, analisado, né? Não tem mais nada a fazer, já está mil maravilhas. Não, tudo tem que estar sempre em constante evolução, e obstáculos vão vir constantemente, não importa o nível que você esteja, não importa se está num nível pequeno no seu negócio, se está num nível grande, os desafios vão ser constantes, sempre vai ter novos desafios, independente do nível que esteja, os desafios vão estar ali, e num nível maior, os desafios são maiores, então a pancada que é para quem recebe uma herança é maior do que quem vai evoluindo, porque evoluindo você vai gradual, gradual. Agora quem recebe já algo poderoso em suas mãos para cuidar, é muito mais difícil, inclusive, de conseguir administrar tudo, né? A gente pode ter completamente essa noção, mesmo sem ter passado, né, por uma situação dessa. Então, é muito mais fácil, inclusive, chegar ao sucesso com condições não favoráveis do que quem já pega o sucesso prontinho, que aí a pancada dos desafios são maiores, são bem maiores. A gente vai gradativos e vai evoluindo. Agora, pegar algo que já está grande e ter que segurar os desafios de algo grandioso é bem porrada, né? Então, não importa a situação que está, não importa, a gente consegue evoluir e chegar no resultado grandioso. E é assim que a gente pode observar em todas as trajetórias, de qualquer que seja o segmento, qualquer que seja a sua referência, né, no mercado. Olhar quem tem resultados é fundamental, porque você vê o caminho que ela trilhou, né? Isso, e também olhar quem fracassou, como é que quebrou o negócio, como é que algo que estava grande foi à falência. Entender os pontos que levaram ao fracasso, porque aí já é o que você não deve fazer. Então é outra dica também importante. Agora, se a gente está chegando aqui no final, você identificou muitos traços de mentalidade fixa, como é que a gente converte isso? Entendendo a real importância de mentalizar o crescimento. Isso é importante. É assim como o leão, ele vai atrás da caça, mentalizando a caça, a carne que ele vai ter que comer naquele dia ou ele morre. Ele vai atrás. Então nós temos que ter essa visão clara do objetivo, todos os dias ir atrás dessa caça, ir atrás de abraçar o que é nosso, né? Isso é o que vai fazer os resultados acontecerem. Beleza? Acredito que esse episódio vai te inspirar bastante e vai te fazer agir agora, agir na prática, ir pra cima, enxergar o objetivo como uma caça e você é o leão que tá indo atrás dessa caça. É isso aí. Desejo muito sucesso para você. Abraço aqui do Leonardo Lopes e continue ligado em nossa programação na Web Rádio CBN ou aqui no canal do YouTube, tem muito conteúdo bacana para aplicar na sua vida pessoal e na vida de negócios. Até o próximo episódio. Tamo junto. Forte abraço.